A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o nosso Deus. Gratidão por estarmos aqui em mais um dia, para meditarmos na palavra santíssima do Senhor nosso Deus. Iremos meditar hoje em Gênesis, capítulo de número 28. Que o Senhor venha falar grandemente conosco, que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar o que existe, por trás de cada palavrinha, que o Senhor venha nos dar entendimento. Vamos orar para estarmos iniciando a leitura, e estarmos buscando, aprender, fazendo uma breve meditação na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui em mais um dia diante do Senhor, com o coração grato. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente em nossas vidas, nos dando vitória em cada batalha, em cada luta diária. Que o Senhor fique conosco, Paizinho amado, pois diz na vossa santíssima palavra que a cada dia basta o seu mal. Então, que o Senhor nos dê vitória no dia de hoje, que fique sempre conosco, Paizinho amado, nos abençoando e nos guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo 28 tem um título que diz: Isaac manda Jacó a Padã-Arã. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar!
Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Somente até aqui, meus irmãos, 22 versículos. Podemos ver aqui, né, muitos ensinamentos, muitas coisas. Podemos ver aqui quando Esaú, né, percebe que seu irmão Jacó estava obedecendo ali uma ordem de seu pai, indo, né, à terra, a Padã-Arã, né, até a casa do seu tio, para tomar mulher de lá, para que não tomasse mulher daquele povo, né, dos cananeus ali. Então ele vai e, só para irritar seu pai, né, ele vai lá e toma a Maalate, filha de Ismael, né, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ele vai lá e toma ela como esposa, né, e ali, com certeza, né, irritou seu pai, sua mãe, né, que não queriam que eles tomassem mulher daquele povo ali, né, que era um povo que não servia a Deus, que servia a outros deuses. Então ele vai lá como que só para irritar seus pais e toma a Maalate como esposa, né? Sabemos que ele estava irritado ali por causa da bênção, né, da primogenitura, a qual seu pai abençoou Jacó ali por causa do que ele enganou eles, né, juntamente com Rebeca. Eles enganaram ali, tomaram ali a bênção, né, da primogenitura. E sabemos que o nosso Deus, né, ele é fiel e nos acompanha em toda a jornada. Jacó foi, né, para essa viagem até Padã-Arã, e no caminho, né, ele cansou, né, ali decidiu deitar para descansar e teve a visão, né, da escada que chegava, né, até o topo dos, topava nos céus, né, chegava até o céu, e ele consagrou ali aquele lugar como se fosse ali, né, a casa de Deus, né, e a porta dos céus. Então ele consagrou aquele lugar e falou, né, que se o Senhor fosse com ele durante aquela viagem, né, não deixasse faltar pão, né, nem vestimenta, se ele o trouxesse de volta para a sua casa, ele seria, né, o Deus dele. E sabemos que assim aconteceu, vamos ver mais à frente, né? Porque Deus ele é fiel para com todos aqueles que o buscam, né? E Jacó buscou a face de Deus e Deus foi com ele, né? E fez ele prosperar nessa viagem, vamos ver mais à frente, né? As lutas, né? E também a maneira que Deus fez ele prosperar e foi com ele. E ele diz mais ainda que certamente daria o dízimo, né, de tudo que o Senhor desse. E sabemos que ele foi fiel, né? Que o nosso Deus ele é fiel e ele faz prosperar todo aquele que se arrepende, né, dos seus maus caminhos e busca a face do Senhor. E foi assim com Jacó e é assim conosco, né? Ainda nos tempos de hoje, o Senhor ele está presente, o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Que possamos buscar, né, ter sede de aprender mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, né, que é fiel para com cada um de nós. Vamos orar, encerrando, né, o devocional de hoje e pedindo a Deus, né, que nos abençoe. Aqui também tem a bênção, né, de seu pai, né, Isaac, quando ele abençoa, né, e diz que Deus Todo-Poderoso, né, te abençoe, te faça frutificar, te multiplique para que seja uma multidão dos povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que a herança possuas a terra
de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então podemos ver aqui a importância, né, da bênção dos pais, a importância, o ensinamento para que nós, né, como mãe, como pai, venhamos, né, a desejar que o Deus Todo-Poderoso abençoe os nossos filhos por onde quer, né, que eles andem. Isso é muito importante, que os pais, né, nós pais, mãe, pai, venhamos a pedir a Deus, né, a bênção para os nossos filhos, que tenhamos como ensinamento, né, é, através, né, dos homens de Deus, né, que possamos desejar sempre o bem, né, para os nossos filhos, desejar que o Senhor Deus Todo-Poderoso conduza eles, né, por onde quer que eles andarem. Vamos orar, encerrando, né, o devocional de hoje. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por este momento abençoado, qual o Senhor nos presenteia para estarmos diante do Senhor, aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor fique conosco, Pai. Que o Senhor nos batize com o vosso Espírito Santo e com fogo, para que tenhamos, Pai amado, mais discernimento e sejamos revestidos do poder dos altos céus, que é o poder do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Paizinho amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Glória a Deus, meus irmãos amados, né? Hoje, né, se inicia mais um mês, né, 1º de fevereiro, que seja um mês próspero e cheio das bênçãos de Deus, né, em nossas vidas. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.